vamos ver a letra G. As regras desta letra, mais ou menos, são a mesma do que a letra Chi. Quando esta letra estiver com A, O ou U, o som é mais ou menos o mesmo do que em português. Portanto, um som forte. Quando esta letra estiver com E ou I, este som é fraco. Mas o seu som é diferente do que em português. Em português, estiver a letra G mais E, o seu som é J. J. Por exemplo, na palavra gelado. Gelado. J. J. Bem, este som, J, em italiano não existe. Em italiano temos outro som, que é J. Um som mais forte, J, J. Que não é J, mas é J. Portanto, neste caso, a palavra italiana é quase a mesma. Gelato não é gelado, mas é gelato. Portanto, também quando a letra G estiver com a letra E e I e o som é fraco, porque não é tão forte como ga, go, gu, em italiano este som é mais forte do que em português, porque G é mais forte do que J. Este som, que em português pode ser exprimido também com esta letra, que, lembrais, em italiano não existe. Este som, em italiano, não temos. O som J, J, não está. Apenas temos o som J. Com a vocal I, a palavra girafa, girafa, é o mesmo, girafa. Em italiano, a palavra é girafa. Portanto, duas F, porque o som é forte, girafa. E aqui não é girafa, mas é girafa. Como já vimos com a letra Chi, quando nós queremos tornar um som mais forte, vamos pôr a letra H aqui no meio. Portanto, este som vai ser G ou Gui. Como antes, lembrais que em italiano a letra H entre a letra G e vocais A ou U nunca pode se encontrar. Uma coisa importante. Em português, às vezes, quando estas duas letras são seguidas por exemplo, uma E, este som não é GU, mas é G. Por exemplo, guerra. Aqui, o som em português é G. Em italiano, esta coisa nunca acontece. Quando tivermos a letra G e a letra U, o som é sempre GU. GU. Portanto, neste caso, a palavra em italiano é a mesma, mas é guerra. Portanto, não é guerra, como em português, mas é guerra. E o mesmo com outra palavra. Neste caso, temos uma G, U, I. Em português, este som é gui, guia. O mesmo, em italiano, esta coisa nunca acontece. A palavra italiana de guia é guida. Portanto, sempre gu, guida. Este som, G, como eu já disse,
em italiano é exprimido por G, H, E. G. E o mesmo aqui. O som que em português é exprimido com G, U, I, GI, em italiano é exprimido assim, GI. Portanto, lembrais que a letra C pode ter um som forte quando estiver com A, O e U. Ga, Go, Gu. Lembrais que esta combinação sempre pronuncia-se Gu. Quando estiver com letras E e I, o som é fraco. Mas o som não é como o som português, parecido com esta letra, G. Não. Este som em italiano não existe. O som é G. Portanto, gelato, girafa. Quando nos quisermos um som forte como G e E, vamos pôr uma H. G. Ou, neste caso, I. Gi. E o que é que acontece quando temos duas G? Pronto. Mesma coisa. Duas G mais A, O, U. O som é forte. É mais forte. E duas G mais E e I. O som é reforçado. Uma outra coisa importante. Em italiano existe esta fórmula. O som desta fórmula é o mesmo do que em português é exprimido por estas letras. Portanto, o som nha. A palavra portuguesa cunhado em italiano é cognato. Portanto, como vocês podem ver, não é muito diferente. O que muda são U e O e também D e T. Mas, neste caso, a atenção está aqui. O som N não é exprimido por N e H, mas é exprimido por G e N. Uma outra particularidade da letra G é que quando esta for seguida por letras L e letra I, o seu som é o mesmo do que em português é exprimido por letras L e H. A palavra italiana filho é quase o mesmo do que em português. Filho. Como vocês podem ver, aqui temos G, L, I. Aqui em português temos estas duas letras. E mesmo filha. Também, se usarmos apenas aí, seguinte, esta palavra em português significa filhos, filhi. E também, se estas letras forem seguidas por uma E, filha, esta palavra em português significa filhas. Vamos com a letra H. H. Esta letra usa-se de uma maneira um bocadinho diferente do que em português. Quais são as regras? Primeiro, esta letra nunca se utiliza ao princípio de uma palavra. O único caso é a palavra hotel. Uma palavra estrangeira. Pronto. Mas quais são as outras regras na utilização desta letra? Nós já vimos que esta letra pode seguir a letra C para reforçar o som com letras E ou I. Assim como pode seguir a letra G para reforçar o som com letras E
ou a característica fundamental desta letra é que não tem som. A palavra O, que significa tenho, ai e A, que é tens e tem, não ouvimos o som da ACA. Uma coisa importante, em português, com a letra vamos produzir o som sh. Por exemplo, chá. Então, esta coisa, como eu já disse, em italiano não existe. Não existe porque, primeiro, em italiano nunca encontramos letra C ou letra G seguidas por H e depois A, O ou U. E mais, o som sh em italiano não é dado por C mais H, mas é dado por S mais C. Mas vamos ver isto depois. Aqui estamos com uma das letras mais particulares e estranhas da língua italiana, bem como da língua portuguesa. Letra Q. Como vocês já podem ver do nome desta letra, a sua particularidade, a sua característica fundamental, assim como em português, é que em italiano também esta letra vai ser sempre seguida por letra U. A diferença é que se em português, quando nós encontrarmos uma palavra como quero, o som destas duas letras é um som muito forte, que é parecido com a letra Q do alfabeto internacional, portanto, quero. Em italiano, esta coisa nunca acontece. O som da Q mais U é um som fraco, ligeiro. Portanto, é o mesmo do que em português existe nesta palavra, que é o mesmo do que em italiano, quando. Portanto, em português podemos ter quando, onde o som destas duas letras é fraco, e quero, onde o som destas duas letras é muito forte. Bem, em italiano, este tipo de som, feito por letra Q e letra U, não existe. O som destas duas letras é sempre um som fraco, como na palavra quando, que existe também em italiano, é a mesma. Quando. E vamos lá com letra R. Então, a particularidade desta letra em italiano é que o seu som é sempre forte. Muito forte. Como vocês podem ver, esta palavra pronuncia-se R. Portanto, não é como em português, que quando as palavras começar por letra R, como em Roma, esta R vai ser expirada. Este som, R, Roma, em italiano não existe. Esta palavra, a capital da Itália, em italiano pronuncia-se Roma. Portanto, Roma, com uma R muito forte. E o mesmo encontra-se quando nós encontramos duas R. Em português, por exemplo, na palavra carro, o som é quase o mesmo. Roma, carro. Estas R's são como expiradas. Em italiano, este som não existe. Portanto, também neste caso, esta palavra em italiano pronuncia-se carro. Roma, carro. O som é mais forte, é ainda mais forte, porque as R's são duas. Mas pronto, o som é o mesmo. A R é sempre forte, carro. A palavra carro em italiano existe, mas não tem o mesmo significado que em português,
porque o significado da palavra carro em português é quase o mesmo da palavra vagão.